vida, para nos ensinar o nosso valor. Você não é qualquer uma, você não é qualquer uma, você faz parte de um reino. Se você faz parte de um reino, você é uma princesa. Se você é uma princesa que faz parte de um reino, você não pode andar independente, do jeito que você acha, do jeito que você pensa. Pode o Senhor. Ah, querida, você tem um dono, Ele te ama, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, Ele tem o melhor. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Amém, queridas? Glória a Deus. Quantas mulheres, olha só, quantas mulheres que estão com problemas na sua própria identidade. Quantas pessoas, cada vez mais o inimigo. Você lembra da conversa que teve no jardim, de uma moça linda, a mulher mais linda que já pisou nessa terra? Ela morava no jardim mais extraordinário que já existiu. E essa mulher tinha um marido maravilhoso, que amava, perfeito. E essa mulher tinha um coração rendido àquele que o criou. E um dia ela caminha no jardim e ouve uma outra voz. E tem uma outra voz, uma outra pessoa no jardim. E aquela voz fala para ela: ah, é isso mesmo? Que pena, né? Poxa, tem tantas coisas aqui no jardim, tem tantas coisas para vocês desfrutar. Mas que pena de vocês, porque o melhor você não pode tocar. Sabe, o melhor você não pode comer. Não é isso? Você pode, mas o Senhor falou: sim, pois é, foi isso mesmo. É porque, sabe por quê? Porque no dia que você comer, você vai ser moderna, você vai ser empoderada, você vai ser uma mulher que vai falar e todo mundo vai ouvir, você vai ser uma mulher que vai ter, sabe? Comecei a prometer tantas coisas. Coloca engano, distorce a palavra, aquela técnica de dúvida no coração de Eva sobre o caráter de Deus. Preste atenção, ouvidos de ouvir. Em nome de Jesus, quem tem ouvido, ouça. Aquela mesma voz está sussurrando hoje no coração das mulheres, dos homens. E não só satisfeito em sussurrar no coração de homens e mulheres, só sussurrando no coração de adolescentes, de meninos e de meninas. E não somente está satisfeito, mas já começou a sussurrar na voz dos nossos mais pequeninos. Já começou uma dúvida quem ele é. Será que é isso mesmo? Será que você não pode ser outra forma para você ser feliz? Será que você não vai ser mais livre? Será que você, queridos, esse roubo, essa voz que está roubando identidade, essa voz que está trazendo dúvida, é a mesma que continua. E você vai ver pessoas enlouquecidas correndo de um lado para o outro, porque ele já não sabe mais nem quem ele é. Você já imaginou? Vai quebrando, imagine muralhas. Nós temos proteções que o Senhor vai colocando. Imagine todas as muralhas, uma a uma, vão sendo demolidas e quebradas, até o ponto que a pessoa ouve de dia e de noite uma voz que ela já não sabe quem ela é. Ela já não tem consciência mais da sua identidade. E muitas das vezes, depois que a pessoa está desse jeito, ela é um alvo muito fácil de toda sorte de engano, de todo tipo de doutrina, de todo tipo de erro, de tudo aquilo. Outra coisa que acontece com as mulheres cada vez mais cedo, queridas, se você chegar numa clínica de procedimento estético, você vai ficar horrorizada com meninas. Estou falando de jovens, 17 anos, 18 anos, de menos de 18, fazendo abdominoplastia. Sabe o que é isso? É uma cirurgia terrivelmente agressiva, é uma cirurgia violentíssima. Cada vez meninas mais jovens se submetendo. Engraçado que essa mesma sociedade de mulher moderna, de mulher empoderada, então, quando vamos voltar um pouquinho no tempo, então vamos lembrar lá da Idade Média, vamos lembrar do período que foi chamado de período vitoriano, que os vestidos das mulheres, uma mulher adulta, ela teria que ter uma cintura como uma criança, então uma cintura de 60 centímetros para uma mulher adulta. E aí, para conseguir, porque quanto mais fina a cintura, era o troféu, como hoje os preenchimentos. Aquele tempo, então, era a cintura finíssima. Essa cintura finíssima
belíssima, iria atrair os melhores partidos, os melhores casamentos, era um sinal que ela ia se dar muito bem na vida, porque era uma mulher, era um modelo de beleza. Ok, e a gente olha os vestidos e, meu Deus, que lindo, vestido de princesa. Eu fui dar uma palestra para mulheres, e eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa época, e entender, será que como era a genética daquelas mulheres, não é? Perfeitas com corpo de boneca, e por que hoje a gente não está com corpo de boneca? E aí eu fui descobrir. O que acontece que as revistas não mostraram? Que a cultura não falou para nós. Aquelas roupas extremamente ajustadas no corpo, que precisava de várias pessoas para fazer o ajuste dos corcelês, os órgãos internos se deslocavam do lugar. E os órgãos internos que ficam nessa região, eles vinham aqui para baixo dentro. E como a cintura era aqui, o vestido aqui, ela estava perfeita, ela estava linda, você não vê. Ninguém entendia, ninguém via a deformação. Outra coisa, o fato delas virem extremamente ajustadas e apertadas, elas mal conseguiam respirar. Se elas fossem participar de algum evento que tivesse um pouquinho de emoção, ou fizesse um pouco mais de calor, elas desmaiavam. Desmaiavam não porque era frágil. Desmaiavam não porque a mulher vive desfalecendo. Não, elas desmaiavam porque ela estava prendendo, não tinha espaço para respirar. Os seus pulmões, os seus órgãos estavam todos sendo esmagados. Ah, mas foi só nessa época? Não. Teve um outro tempo no Japão que as mulheres, para um padrão de beleza, eram pés pequenos. Então você imagina, eu tenho um pouquinho mais de 1,70 m, calçando aí 33, 35, é estranho. E é fora daquilo do propósito que nós temos. Deus não deu o teu pé para suportar o teu corpo. Então o que acontecia? As mães, as meninas, desde jovenzinhas de uma determinada idade, mas ainda bem pequena na primeira infância, quebravam a parte superior do peito do pé. Isso é história, vocês podem pesquisar. Quebravam esses pés, enfaixavam esses pés, e as faixas apertadíssimas. E essa mulher, o resto da sua vida, ela estava condenada agora. Tudo, a coisa mais importante era manter esses pés minúsculos, porque chegava ao ponto de muitas, elas passavam o dia deitadas em camas, e elas não podiam, e quando saía com aqueles sapatinhos bordados, quando as mulheres saíam com os sapatos de luxo, todo bordado, pisando com muito cuidado também, e andando por pequenas extensões, era um alvoroço só. Era hoje como colocar alguém assim, que fez todos os preenchimentos, todos os silicone, tudo que podia, e passar na rua seminua. Era essa mesma reação que acontecia com os pés minúsculos, objetos de desejo. E aí a gente olha, não é bizarra essas histórias? É terrível, concorda comigo? Mas hoje é permitido todo tipo de procedimento cirúrgico. Hoje é permitido todo tipo de abusos contra o corpo, e é normal. Vocês acham que isso está certo? Você acha que isso é do coração de Deus? Você acha que é isso que o Senhor está sonhando para nós? Sabe, querido, estamos horrorizadas, porque é tantos processos que elas se lançam. Elas lançam para quê? Por que a mídia diz que eu vou ficar mais bonita, que eu vou ser mais feliz, que eu vou ter mais número de pretendentes? Mulheres da pós-modernidade são mulheres que são vítimas e escravas da automutilação, de uma forma absurda, de uma forma desumana, de uma forma cruel, falando delas mesmas, sem contar aquilo que é permitido. Você já observou o tipo de música que o mundo moderno, que o mundo maravilhoso, vocês já observaram as letras das músicas que estão fazendo para as mulheres? Vocês já observaram que, não vou nem comentar porque não tem palavra, agora o que faz as próprias mulheres ouvir e aplaudir um cantor que levanta, que desvaloriza, que ri de coisas absurdas, que não tem um pingo de respeito, por que elas aplaudem? Sabe qual era o meu sonho? É ver um dia assim, as mulheres, pelo menos do Brasil, entendendo quem elas são, entendendo o propósito, e se por uma acaso ela tiver um ambiente desse, um cantor se levantar, todas virar as costas, levantar, sair embora. Eles merecem o desprezo, eles não merecem ter os ouvidos, não merecem você estar perto. Tudo aquilo que nos desvaloriza, tudo aquilo que nos coloca como objeto, tudo aquilo que nos vulgariza, queridos, que servimos de deboche, de piadas de mau gosto. Você acha que é isso que está no coração de Deus?
O Senhor nos criou com um propósito: povoar o céu. Povoar o céu, queridos. Povoar o céu. Nós estamos servindo a uma indústria. Estamos enriquecendo a indústria de moda, a indústria de beleza, indústria de cosmético, indústria de cirurgia. É isso que estamos fazendo. Tratamentos cada vez mais agressivos, prometendo o corpo do sonho, a curva dos sonhos. Tiramos parte do corpo e colocamos como se fossem peças de uma máquina, sem o menor escrúpulo. Tudo isso, o preço. Tudo isso que vemos é mulheres adoecidas, mulheres doentes, mulheres sem direção, famílias sem direção. Por quê, queridas? Porque isso distorce a nossa imagem. Isso distorce aonde nós vamos chegar. Aonde nós vamos chegar. Muitas das vezes é tantas críticas que ouvimos, e essas críticas vêm como se fosse brincadeira, não é? Acontece um acidente, só tinha que ser mulher. Acontece alguma coisa, só tinha que ser mulher, nos desqualificando. E por isso agora, quantas doenças mentais. O índice aumentou de uma forma alarmante, tanto sobre homens como mulheres, mas ainda assim a prevalência em mulheres é muito maior. De depressão, de tomar calmante, de tomar os medicamentos para dormir. Mulheres estão adoecendo, queridos. O que aconteceu conosco? Para onde nós estamos indo? Até quando nós vamos continuar aceitando a degradação moral? Essa degradação do universo feminino, essa degradação que muitas vezes está através das séries, está através de novelas, está através de tudo aquilo que a gente vê. O Senhor, Deuteronômio, capítulo 6, eu vou ler rapidamente, tá bom? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos, que mandou o Senhor Deus para vos ensinar, para que vos fosseis na terra que passais a possuir. Para que temas o Senhor teu Deus, guarde os teus estatutos, os mandamentos que eu te ordeno. Quem vai guardar? Tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve Israel, ouve mulheres do século 21, ouve, atenta para os estatutos, guarda para que bem te suceda, para que multiplique, o Senhor te multiplique, o Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o seu entendimento. Estas palavras que hoje ordeno atará no seu coração. Agora presta atenção: intimará teus filhos, dela falarás, assentado na mesa, andando no caminho, deitando, levantando, atarás por sinal na tua mão, serão por testeiras entre os teus olhos, escreverás nos umbrais da porta, nos umbrais da tua casa, havendo-te, pois, o Senhor Deus introduzido na terra, que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te dará grandes e boas cidades que tu não edificaste. Versículo 12: guarda-te, não esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, ao seu nome jurarás. Não seguirá outros deuses, deuses dos povos que houve ao redor de ti. É uma palavra espessa, é uma palavra que vai nos alinhar com o céu. É uma palavra daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Reconstruir, queridas, reconstruir. Esse é tempo de rever os nossos alicerces. Esse é tempo de rever as rotas que estamos fazendo. Esse é o tempo de olhar. Reconstruir está mostrando para algo que já foi construído. Reconstruir está dizendo que algo que já existia, que estava firmado, mas que no decorrer do tempo, que na passagem do tempo, dos ventos, das tempestades, foi se quebrando. Pensa num prédio, num palácio, por lindo que seja, mesmo que passe muitas décadas, chega o tempo de reconstrução, chega o tempo que precisa de ajuste. Reconstruir é o tempo de cura para muitas mulheres neste lugar, é um tempo de libertação para outras mulheres, é tempo de refazer caminho para outras. Apenas permita que o Espírito Santo de Deus, Ele venha tocar na sua vida. Sabe, queridas, no Evangelho de João 9, 6 a 7, narra a história de um cego de nascença, que aquele homem não tinha jeito para ele. Ele nunca viu a luz do mundo, a palavra diz que ele é cego de nascença. E aquele homem um dia ele encontra com Jesus.
Não é ele que encontra com Jesus. Jesus encontra com aquele cego. Porque ele era cego, ele não sabia onde estava Jesus. Ele nem sabia quem era Jesus. Talvez já de ouvir falar, mas ele não sabia onde estava. Queridos, narra essa história, ele já estava adulto. Esse encontro mudou a sua vida. Foi apenas um toque. Repita comigo, apenas um toque. Apenas um toque de Jesus e mudou a história. Apenas barro, saliva. Está falando saliva, aquilo que está na boca. Aquilo que está na boca está ligado à palavra. Palavra, quando toca barro, gera vida. Uma palavra que Jesus dá para aquele homem. Uma ordem que Jesus dá para aquele homem. Jesus fala, vai se banhar no tanque de Siloé. Ele tinha 1000 motivos para não querer ir. Ele tinha 1000 desculpas para ficar onde estava. Ele tinha 1000 motivos para se sentir que Jesus teve uma atitude com ele de ruim, de afronta, porque era uma pessoa cega. Uma pessoa cega é vulnerável. E alguém que está vendo pegar terra e passar nos olhos do cego. Então você imagina a cena, o rosto todo sujo de barro. E aí Jesus fala para ele assim, bem, agora teu rosto está sujo, está com barro nos teus olhos, agora você vai. O tanque de Siloé não é assim, eu estou aqui, dá 2 passos, estou no tanque. Ele tinha que percorrer uma caminhada. Ele tinha que percorrer uma distância para banhar no tanque. E o que isso tem para nós nesta manhã, queridas? Quantas de nós está passando por áreas na nossa vida que você está cega? Você não está conseguindo ver. Você olha de um lado para o outro, mas você não vê recursos, não vê forma de você agir, não vê como você vai sair dessa situação. E o Espírito do Senhor quer colocar terra, barro da palavra, aquilo que nós fomos formados, alinhado com o céu, o pensamento de Deus e o pensamento da terra. Todas as vezes, para o milagre ser gerado, precisa de uma conexão daquilo que é mais alto, mas precisa daquilo que está aqui, para materializar o milagre, para alguma coisa acontecer. Foi preciso que aquele homem caminhasse. Eu quero falar para você nesta manhã, que você tem caminhado atrás de uma palavra, que o Senhor tem te falado, vai ali, vai para aquele seminário, vai para aquela oração, vai para aquela campanha, faça essa consagração. São o nosso tanque, são os caminhos, são a nossa caminhada. Mulheres que estão caminhando, eu quero falar para você tão certo como essa chuva está caindo nesta manhã, que você não vai voltar de mãos vazias. Que você não vai voltar de mão vazia, porque aquele homem, depois daquele encontro, nunca mais foi o mesmo. Queridas, a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 22, do versículo 54 a 60, vai narrar uma história muito interessante. Uma história com uma pessoa que a gente fala, meu Deus, mas uma pessoa tão corajosa, tão ousada, um homem tão valente. Ele passou por essa circunstância, passou. Cita um momento lá em Lucas 22, 54 e 60. Vai falar sobre a prisão, do momento da prisão de Jesus. No momento da prisão, Jesus estava com um homem de muita confiança, um homem muito forte, com certeza, com coragem, que manejava muito bem uma espada. Um homem que às vezes ele foi chamado de filho do trovão, por causa que ele era impetuoso, ele era ousado. E este homem, ele está junto, cheio de ousadia. Mas quando Jesus é preso, tudo isso é desmontado. Tudo isso cai por terra. E esse homem então ele nega Jesus. E não só negar, ele vai buscar um fogo estranho para ele se aquietar, esquentar o corpo. Ele vai buscar uma outra roda para ele fazer parte. Mas Jesus já tinha dito para ele, Jesus falou assim, olha Pedro, vai acontecer a prisão, vai ser momentos difíceis. Pedro, as pessoas, todos vão fugir, todos vão me deixar. Pedro é o primeiro que levanta. Eu não, Senhor. Ele pode, ele vai. Sabe, só o outro que pode errar, né? Eles vão fazer, eles vão embora. Eu não. Senhor, se o Senhor for preso, eu vou morrer. Eu vou junto contigo até as últimas consequências, eu vou estar lá. Aí Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, você não conhece. Você não conhece o teu coração. Pedro, você não conhece quem você é quando sente o cheiro da morte, Pedro. Pedro, lá não tem ousadia, lá não tem valente, lá não tem corajoso. Pedro, foi para isso que precisou eu vir. Pedro, você vai me negar, você vai fugir, você vai me abandonar, você vai me deixar. E quando Jesus estava então sendo açoitado, Pedro procura, ele fica por perto. Aí a palavra de Deus diz que fizeram uma fogueira, porque era frio. Todas as vezes que nós vamos nos aquietar em fogo estranho, nós vamos ser denunciados.
Todas as vezes que você vai chegar ali pensando que vai fazer parte daquele meio, você é diferente. Tem uma marca em você, o jeito que você fala, o teu modo. Você pode, quem já foi para o mundo sabe, quem já andou pelo mundo, você chegou por lá e as pessoas falavam, mas você fala como crente, você tem jeito de crente. Eu vejo, era isso que acontecia com Pedro. Pedro, você fala como ele, você é da mesma cidade dele, você é da mesma região. Pedro, você andou com ele, você é um. Pode aplaudir, Senhor. Mas olha só, Pedro fala assim, não, eu não sou. A palavra de Deus diz, fala que ele começa a falar imprecações. Com certeza ele estava falando pragas para aquelas pessoas, porque ele dizendo que não era, e o galo canta, e o tempo passa, e quando ele nega 3 vezes, a palavra de Deus, isso me prende, isso eu chorei preparando essa palavra. Porque Pedro lá, distante, afastado, acovardado, mas alguma coisa acontece no tempo e no espaço, mas tem uma conexão de 2 olhares, o céu conectando com a terra, os pensamentos que são mais altos do que o céu, o pensamento que não são nossos pensamentos, o caminho que não são os nossos caminhos, com os olhares de Jesus. E a palavra diz que quando ele é confrontado pelo olhar, ele vai embora, ele vai para sua casa, para algum lugar, ele vai chorar de desespero, ele vai chorar porque ele viu quem ele era, ele vai chorar porque revelou a face do coração, que ele achava que com ele era diferente. Queridas, eu quero falar nesta manhã para quantas mulheres que achou que você era igual. Eu quero falar para mulheres que têm chamado, eu sei que tem nesta manhã, mulheres que Deus já te deu palavra e você tem ministério, e você muitas das vezes preferia por algum motivo fazer fogo estranho, ficar se esquentando, achar que aquele fogo ia aquecer a tua alma, achando que aquele fogo ia quebrar o gelo do seu coração. Queridas, e as pessoas alertando e falando, você não é daqui, ei, o que você está fazendo aqui, por que você está nessa mesa, por que você está aqui nesse fogo, porque o seu lugar não é, você é de lá, você faz parte. E as coisas sabe, ela continua se aquentando com aquele fogo, aquecendo o coração com aquelas mentiras, ela continua sentada naquelas mesas de banquete, mas chega uma hora, o olhar de Jesus cruza sobre o teu olhar. Chega uma hora, mulher, que você olha para Jesus e você lembra de quem você é, da tua chamada, do teu propósito, do reino que você faz parte. O reino que você faz parte, mulher. Você pode dar glória a Deus. Você pode começar a adorar este Deus. Porque quando cruza este olhar, quando o pensamento terreno se cruza com o pensamento divino, assim como desce a chuva para regar a terra, algo acontece. E o Senhor continua falando a metáfora, falando dessa mesma forma que a chuva vai, a chuva desce, ela faz regar, ela vai brotar semente. Aí ele vem dizer, assim, dessa mesma forma, é a palavra. Assim, dessa mesma forma, é uma palavra lançada na tua direção. A palavra que eu falo cumpre, a palavra que eu falo realiza, a palavra que eu falo na estação certa, ela brota. Tem milagre a teu favor, mulher. Tem milagre a teu favor, mulher. Não desista na beira do caminho. Não desista por causa das guerras. Não desista por causa das batalhas no coração. Não desista por causa dos teus pensamentos. Você sabe qual é o teu maior inimigo? O nosso maior inimigo é nós mesmos. O nosso maior inimigo está dentro de nós. Porque é dentro de nós que a palavra de Deus diz que tem fortaleza, que se levanta as estruturas mentais para que eu não seja alcançada pelo Senhor. Hoje eu quero dizer para você, tem mulher aqui nesta manhã que o Senhor manda dizer, assim como o Senhor mandou Moisés falar para o povo, olha bem para o caminho, olha bem agora, existe um caminho de vida, existe um caminho de morte, escolhe a vida. Escolhe a vida. Escolhe a vida para você viver, mulher. Escolhe a vida para a tua geração viver. Escolhe a vida, porque tem conquista do
vida. O que é impossível para Deus? Olha para a sua vida agora, dentro da tua história. Olha para a tua realidade agora. Qual é o maior desafio? Qual é o maior desafio? Eu quero te dizer nesta manhã. Olha para o teu desafio, para os teus problemas. Porque o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu vivo por esta palavra, o Deus que me sustentou aqui, querida. Eu vivo por esta palavra. Eu vivo por uma chamada. Eu vivo por aquilo que Deus disse que ia acontecer. Eu vivo porque o meu Deus liberou uma palavra. E quando sopraram os ventos, e quando veio a tempestade, e quando veio a seca, e quando veio os momentos terríveis, e quando veio os desertos de morte, quando vieram os desertos de morte, aquela palavra me sustentou. Eu tenho um versículo chave da minha vida. Eu tenho um versículo que em qualquer momento, em qualquer hora, no momento de maior alegria eu lembro desse versículo. Nos momentos de maior sucesso eu lembro desse versículo. Nos momentos de dor, nos momentos que eu sinto o cheiro da morte, nos momentos que eu já passei pelo vale de morte, foi esse versículo que foi a luz do meu caminho. Foi a mão que me levantou. A palavra de Deus diz, queridos, que é nada, aquilo que jamais, aquilo que jamais os olhos humanos viram, aquilo que jamais os ouvidos humanos ouviram, aquilo que jamais desceu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui nesta manhã? Quem ama a Deus, que você sabe que você ama, que você tem vivido para o Senhor? Eu quero falar que Ele tem algo novo, algo que ninguém viveu, algo que ninguém viu, algo que ninguém ouviu. Ele é Deus para cumprir na tua vida. Ele é Deus para cumprir, queridas. Quando acontece alguma coisa, eu comparo com a palavra. Eu lembro, na minha mente vem aquilo que os olhos humanos jamais viram. Então, Senhor, eu ainda estou caminhando. Senhor, eu estou caminhando, eu vou ver. Senhor, eu vou ver aquilo que os olhos humanos jamais viram. Eu vou ver dentro da minha casa aquilo que os olhos humanos jamais viram. Eu vou ver na vida dos meus filhos aquilo que os olhos humanos jamais viram. Eu vou ver na vida da minha descendência aquilo que os olhos humanos jamais viram. Eu verei, queridos, porque o Deus é fiel. Ele falou, não vai voltar vazia. A chuva tem a estação certa, a chuva tem propósito certo, a chuva tem momento certo, a chuva cumpre uma finalidade. A minha palavra, vocês não estão aqui como se fosse qualquer final de semana. Você não está aqui como se fosse um passatempo. Nós não estamos aqui como se fosse adorar uma pessoa. Nós estamos aqui nesta manhã, crendo no Deus vivo, vivendo esta palavra, declarando esta palavra, semeando esta palavra, sabendo que maior, muito maior do que aquele que está no mundo, do que aquele que Ele vive em nós, maior é aquele que está em nós, queridas. O olhar de Jesus desmonta aquele homem. O olhar de Jesus quebra essa estrutura. Tudo que você precisa de um olhar nesta manhã, que os teus olhos encontrem os olhos de Jesus em teu favor. Os teus olhos encontram os olhos de Jesus na sua vida. O olhar de Jesus mostrou por um segundo o caminho que Pedro estava escolhendo. O olhar de Jesus por um segundo mostrou para Pedro a distância que ele estava dos pensamentos de Deus. E foi uma dor insuportável. Destruiu Pedro por dentro, descobriu que era um covarde, que era um traidor. Mas o mesmo olhar, ele lança luz sobre as trevas de Pedro. Aquele mesmo olhar, quando Jesus ressuscita, Jesus, ele fala, avisa os discípulos, o anjo vai falar, ele fala, avisa para os discípulos que já não tem mais, o túmulo já está vazio. Mas Jesus manda falar um recado por uma pessoa certa. Jesus fala para Pedro que no lugar que eu marquei eu encontro, eu vou estar lá. Fala para ele que a sua traição não quebrou a minha aliança que eu tenho. Aquele comportamento não quebrou o amor que eu tenho por ele. Eu vou à frente, eu vou estar lá, eu vou esperar no encontro. Tem mulher aqui no encontro. Tem mulher aqui que o Senhor estava te esperando, querida, para tratar com a tua alma, para tratar com a tua vida, para mudar o teu destino, para trazer livramento. O Senhor ainda tinha algo para terminar em Pedro. O Senhor tinha uma obra ainda para ser completada.
E foi o mesmo olhar de cura, esse mesmo olhar que veio para Pedro, dizendo: Pedro, presta atenção, você confiaria em alguém que no seu momento de maior dor, ele te abandona, lhe permite que deixa tudo acontecer e vai embora, e te trai, e nega, você ouvindo a pessoa gritar e dizer que nem te conhece? O que Jesus fez foi tão tremendo. Jesus fala assim para Pedro: Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Imagina a vergonha, como é que estava Pedro. Pedro, você me ama? Eu amo. Pedro, você me ama? Pedro entendeu que Jesus não estava conversando com ele. Jesus estava fazendo uma aliança. Jesus estava lançando a eternidade, o braço estendido, a mão. Você me ama mesmo? Sim, você me ama. Cuida das minhas ovelhas. Você ama o Senhor. Você ama o Senhor, apacenta ovelhas. Você é curada para apacentar. Tem mulher que não era nem para estar viva. Queridas, eu sei por que eu estou aqui. Eu sei por que eu não morri. E a última eu sei porque eu não morri de Covid. Eu peguei Covid. Eu não morri porque o Senhor ministrou no meu coração que ainda tinha algo nessa terra. Você não morreu porque a mão do Senhor está olhando para muitas mulheres que sabem quem você é em Deus, que sabem do que o Senhor está falando para você, e diz: apacenta as minhas ovelhas. Você é curada com propósito. Você não é curada para ficar em fogo estranho, para ficar em mesas estranhas, para andar por pensamentos estranhos. Você é curada para ser ferramenta. Você é curada para se continuar nas mãos do oleiro. Aleluia. Olha a Deus, queridos. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, mas a gente ainda não vou finalizar, mas fiquem de pé, feche teus olhos. Feche teus olhos. Nós tivemos um bom tempo, ainda vai acontecer. Vai ter muita. O Senhor quer fazer algo ainda muito específico na sua vida. E eu quero agora ler para você uma passagem, Lucas 7, 36, 50. A intercessão, eu sei que já está orando. Continue. Mulheres, feche os teus olhos, que eu quero que você ouça essa palavra para você. Lucas 7, 36, 50. Vai contar um acontecimento extraordinário. Vai estar falando de mais uma visita de Jesus. Jesus era muito convidado para fazer parte de banquetes, para estar com pessoas. E um homem faz um banquete para Jesus, convida Jesus. Vai os amigos para esse banquete. Jesus chega, senta à mesa, está sendo servido. A reunião está acontecendo normal. Mas de repente alguma coisa quebra o protocolo. De repente uma pessoa que não era para estar ali, que não foi convidado, que nem podia entrar onde estava a reunião de homens. Ela não estava nem aí para o pensamento humano. Ela não estava nem aí porque as pessoas iriam achar. Ela olha, ela observa naquela mesa, ela olha com cuidado para ver onde Jesus está sentado. E quando ela vê onde Jesus está sentado, ela se achega e ela começa a chorar nos pés de Jesus. E ela chora nos pés de Jesus, e as lágrimas são tantas, porque lágrimas de dor não são lágrimas de qualquer motivo. A gente tem lágrima diferente. Você pode observar que você tem lágrima diferente para cada momento. As lágrimas eram tantas que lavavam os pés de Jesus, e ela enxugava com os seus cabelos. Queridos, imagine você essa situação. Imagina, aquele banquete estava pronto, aquele banquete estava feito, mas era um banquete que ele faltava alguma coisa, não tinha afeto. Aquele banquete não tinha relacionamento. Aqueles homens estavam sentados na mesa com Jesus, comendo com Jesus, falando trivialidade. A mulher sequer foi chamada, ela quebra o protocolo. E o dono da casa, ele fica assim, indignado. O dono da casa pensa assim: esse é profeta? Esse é um grande homem que me falaram, que sabe todas as coisas, que conhece. Se ele fosse profeta de verdade, ele ia saber quem é essa daí. Se ele fosse profeta de verdade, ele ia saber que essa é uma mulher duvidosa, que essa não é uma mulher que é digna.
Ele ia saber que ele não era nem para estar tocando nele. Ele ia saber. E o homem começa a pensar. E Jesus deixa ele pensar. Deixa ele pensar. E a mulher choro, lágrima, beijo, choro, lágrima, beijo. E a coisa vai chegando num ponto. Jesus chama o dono da casa. Agora pensa a cara dele. Todo mundo sentado na mesa. Vem aqui, fulano, onde vai? Pois é. Se tem uma pessoa que deve tanto, e o outro deve tanto, um deve muito dinheiro, o outro pouco, e as duas pessoas foram perdoadas, quem você acha que fica mais grato? Ah, Senhor, aquele que foi perdoado, uma dívida grande, né? Imagina alguém devendo milhões e ser perdoado. Ah, sim, ele foi mais perdoado. Presta atenção, queridas. Jesus fala para aquele homem assim: olha, desde que eu cheguei na sua casa, escute o que eu estou te falando nessa manhã. Jesus pode estar na casa de muitas pessoas, está sendo tratado desse jeito. Escute, desde que eu cheguei aqui, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Era um costume, era uma honra. Você recebeu uma pessoa ilustre, de uma pessoa que você honrava, se oferecer água. As caminhadas eram longas, as estradas empoeiradas. Você não me ofereceu água. Você não me ofereceu óleo na minha cabeça. Desde que eu cheguei aqui, você não me beijou, porque o beijo fazia parte da saudação de respeito por uma visita importante na sua casa. Olha, eu estou sentado aqui, eu estou comendo como todo mundo, tudo que as outras pessoas estão recebendo, eu também estou. Foi apenas isso. Mas essa mulher que você está aí no seu coração, essa mulher que pela lei não era para estar aqui, não era para entrar, não era para tocar, essa mulher, desde que ela chegou, ela não para de beijar os meus pés, ela não para de me ungir, ela derrama óleo, ela não para, ela está enxugando com os próprios cabelos. Essa mulher é muito amor. Essa mulher demonstrou muito amor. Essa mulher amou muito, e porque ela amou muito, todos os teus pecados estão perdoados. Eu quero chamar a equipe de intercessão aqui na frente. As de vocês também, pode vir. Se tiver óleo ungido, pode trazer. Você ouviu tanta coisa nesta manhã, mas o que vai fazer? Vem aqui para frente também. Nós vamos ter um momento de ministração. Você pode vir, querida. Você que o Senhor está falando com você, você sabe. Eu sei que tem mulher aqui que vê essa palavra. Cada uma de nós recebeu uma parte dessa palavra. Mas tem pessoas aqui específicas que Deus vai te tocar nesta manhã. Tem pessoas específicas, vem orando. Eu não posso